Senhoras e senhores, doutores e doutoras mandaram para o jurídico e para a Pact Legal Insights. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico by Pact Legal Insights, um projeto em colaboração com a Pact para tratarmos de temas relevantes dentro do mundo corporativo. E hoje estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Alana Martins. Como é que você está, Alana? Tudo bem? Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, bater esse papo. Eu sempre escuto o Manda e hoje fazer parte aqui na mesa vai ser bem legal. Tá vendo só? A audiência mais qualificada no Manda para o Jurídico. E para conversar hoje sobre um tema extremamente relevante, estamos aqui com Felipe Pacheco, que é gerente de Tax e Legal Ops aqui no iFood. iFood. Estamos aqui e a gente vai conversar sobre todos os desafios que esse cenário hoje em dia traz para ele como advogado e também falar sobre o negócio iFood, que é extremamente disruptivo, né, Alana? Com certeza, vai ser muito bom. O Felipe está hoje aqui. O iFood já é cliente da Pact, da Legal Insights, então a gente trazer esses insights, essas referências e papo sobre tecnologia, dados, Legal Ops, vai ser bom demais. Bom Filipão, vocês. muito obrigado pela sua participação. Obrigado por nos receber aqui no estúdio do iFood. É um prazer. Em nome do Manda, eu posso falar isso em nome de todo mundo que faz parte do Manda. E seja bem-vindo, cara. Valeu, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite aqui, super profissional. Tô adorando já o início desse podcast aqui. Ah, é? Que bom, que bom. Para quem tá ouvindo, assistindo em casa, dá tempo já de pedir um iFood ali. Para quem tá em São Paulo, já tem o Turbo. Exatamente. Chega rapidinho, 15, 20 minutos, para comer alguma coisa enquanto tu escuta a gente falar um pouquinho do mercado jurídico. É muito divertido, Alana, porque eu tô hoje em dia, hoje aqui estou tendo a oportunidade, o privilégio de estar conversando dentro de uma empresa na qual eu sou o cliente assíduo. Então, assim, o que eu posso falar que é uma satisfação muito grande, pessoal, até também saber que o iFood, a infra aqui do espaço é maravilhosa, e tem cara de iFood, né? Tem cara, parece que tá dentro do aplicativo aqui. É muito engraçado tudo isso. está instagramável. A gente foi passeando aqui por alguns andares, então é tudo muito customizado. Parabéns aí pelo espaço, pela organização. O pessoal até quando precisa vir se sente mais acolhido, né? Muda um pouco o ambiente de trabalhar em casa, vem para cá, tem seu espaço, é legal. Eu sou altamente suspeito para comentar sobre esse tema. Eu adoro o escritório aqui. A gente teve uma reforma no meio da pandemia que deixou ele super aconchegante. Uhum. A gente está no modelo híbrido flexível, né? Como o nosso CEO destacou recentemente no LinkedIn, que foi até... Causou um burburinho. Certo frisson ali no momento, né? Mas é isso, a gente vem quando a gente precisa estar aqui, com os combinados com a liderança. E quando a gente está aqui, poxa, uma recepção super gostosa, ambiente acolhedor, espaço para todo mundo. Tem um cafezinho ali no térreo que é ótimo também para quem Excelente gosta. café coado, tá? Eu sou bastante chato com café, eu gostei bastante do café. Boa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu vou puxar esse gancho, porque eu acho que é bacana trazer. A gente viralizou, né, a fala é Diego o nome dele, Diego correto? Barreto. Diego Barreto, perfeitamente. Viralizou aí nas redes sociais, ele falando sobre home office. Mas eu queria trazer a sua visão sobre esse modelo que vocês aplicam aqui no iFood e como se dá na prática sobre o aspecto de rotina e de produtividade também. Boa. Eu acho que o Diego ele é um cara super pragmático, né? Então, a fala dele ali foi super simples. Ele toma decisão baseada em dados. E até hoje a gente não tem nenhum estudo ou nada que mostre que essa modalidade híbrido flexível nos piorou a performance, nos deixou pior versus o mercado, muito pelo contrário. O Food tem crescido muito, feito muita coisa, fechado muita parceria, crescido absurdamente nos últimos anos, gerado mais receita, todos os indicadores estão melhorando. Então, se a gente está nesse formato e tudo está melhorando, acho que é um grande indicativo. Time que está ganhando, né? Time que está ganhando não se mexe. Perfeito. E meu time é um exemplo disso, né? Meu time ele está espalhado pelo Brasil. Tem pessoas que estão no Rio, tem pessoas que estão em Minas Gerais. Eu mesmo sou de Campinas, não sou de São Paulo. Eu venho bastante aqui para o escritório. Quem está em volta do escritório costuma vir mais, mas é muito da sua necessidade, dos eventos que estão acontecendo aqui, eventos da VP como um todo. Puxa, precisa vir todo mundo? O pessoal vem para o escritório, a gente se reúne e a gente trabalha. Põe a mão na massa, faz as coisas acontecerem, trabalha por entrega e não por microgerenciamento nem nada disso. Perfeito. E as coisas funcionam super bem. Alan, isso aí é um modelo que, como você falou, trabalho por entrega, na verdade, não aquele microgerenciamento. É uma tendência, né, do mercado, acho que depois do grande boom. Eu não gosto mais de tratar a pandemia como um evento recente. Eu acho que, graças a Deus, não é mais tão recente assim, né? E se parar a pensar, já tem meia década
que começou a pandemia. Então, acho que a gente já está na hora de tratar a pandemia como um evento histórico e que já, de certa forma, superamos e a sociedade já está adaptada ao pós-pandemia. Isso é o que aconteceu no pós-pandemia, né? Essa mudança de perspectiva de trabalho, da maneira como se trabalha, né? Com certeza. Assim, a pandemia ela nos trouxe desafios, mas nos trouxe também, como toda mudança disruptiva, a oportunidade de a gente repensar as formas de trabalhar, né? Eu acompanho o Alexandre Pelais, que ele é professor, pesquisador, e ele fala muito sobre o futuro do trabalho. E aí, nessa tendência de híbrido, remoto, presencial, ele fala, não é uma pizza meio a meio, que a gente fica meio híbrido, meio remoto, meio presencial, tem que entender o que funciona para cada organização. E eu acho que isso que o Felipe trouxe é essencial, assim, entender qual é a produtividade, o nível de maturidade das equipes, o que cada um está entregando, e aí a gente vai construindo isso de uma maneira conjunta. A gente trabalha também na Pact Legal Insights majoritariamente remoto, mas temos o nosso espaço ali, a nossa sala, o coworking, todo mundo entende quando precisa fazer reunião, tem que ter essa flexibilidade. Eu acho que é esse formato que vai sendo construído com essa transparência. A gente vai testando, né? A gente viu muita gente que voltou para o presencial porque tinha assim, no remoto não tem controle. Eu acho que não é sobre controle, a gente tem que pensar na liderança, nas ferramentas de comunicação, em como que esses times estão auto-organizados. Então, assim, o assunto é muito mais embaixo, né? Não é só sobre visibilidade de times. Me parece que o caminho mais fácil é voltar para o presencial porque não tem controle. Mas por que não tem controle? Eu acho que essa é a pergunta adequada, né, Felipe? Eu acho que você tocou num ponto crucial, Alana. Hoje a gente vive uma perspectiva meio polarizada aqui no Brasil, né? Então, até a forma de trabalho vira um Palmeiras e Corinthians ali, que você é do remoto ou você é do presencial, né, gente? Eu acho que foi o que você falou, Alana. Cada organização vai ter uma forma de se organizar. Para algumas vai funcionar muito melhor o presencial, por motivos X, Y, Z, que cada um, dentro do seu contexto, vai entender o que é mais adequado. No iFood, o iFood tem uma cultura muito forte. E essa cultura forte faz com que as pessoas tenham os elementos para gerir times à distância quando necessário. É difícil, precisa de esforço, precisa de intencionalidade do líder, de estar conversando com as pessoas, de estar entendendo se elas estão bem, o que elas estão fazendo, a carga de trabalho delas. Tudo isso faz parte da intencionalidade do líder. Então, aqui no iFood funciona. Quer dizer que é o modelo ideal para todas as empresas? Não. A gente nunca falou isso e cada um vai achar o seu equilíbrio. Exatamente. Cada contexto é um contexto, né? E você falou de cultura aqui, Felipe, vou puxar esse gancho já, porque eu acho que é um gancho muito importante quando a gente está pensando. Eu só ia fazer uma observação. Diga. Que antes da gente começar o podcast, né, rolou aquela pergunta, e aí, tem alguma coisa que a gente não pode falar, tal, né? Não, tá tranquilo, gente, dá pra gente falar de tudo, tal, vamos evitar só lances polêmicos. Abertura, o lance mais polêmico do remoto, híbrido, presencial. Remoto ou híbrido. Eu tô brincando. Não fui nem eu que puxei, mas eu adoro. Eu tô brincando. O engajamento lá do episódio vai lá em cima. O iFood, gente, a estrutura. Só pra descontrair. Eu já dei gancho pro Rodrigo. Pô, Rodrigo. É um tema nada polêmico, pessoal. Nada. Acho que a rede social polemizou, mas é um tema nada polêmico. Tá super tranquilo. Isso é um fato, né? Como as redes inflamam certos debates que, na verdade, deveriam ser mais pragmáticos, né? Como o Diego Barreto tratou. E aí você falou de cultura. Até puxando também o Diego Barreto, que é o CEO. Se você pudesse definir brevemente como é a cultura da organização do iFood e como isso impacta dentro da sua atuação como gerente jurídico aqui. Cara, a gente tem um deck desenhado que amadureceu bastante nos últimos anos, falando de quais são os 4 principais pilares de cultura. E depois a gente tem um desdobramento desses pilares de cultura no famoso JIT, que é o jeito iFood de trabalhar, que são comportamentos e forma de enxergar e trabalhar que a gente espera que as pessoas apliquem aqui dentro. Dá para a gente passar pelos pilares de cultura, dá para a gente passar pelo JIT, mas eu acho que o mais importante é a gente ter uma liderança bem alinhada com essa cultura, demonstrando comportamentalmente como essa cultura tem que ser. Porque a gente pode pôr no deck 1 milhão de princípios, 1 milhão de coisas que a gente deveria fazer, mas a verdade é que a gente só vai ver isso replicando para o resto da empresa quando a liderança vai lá e aplica isso na prática. Exemplo, inovação. Inovação é um pilar da cultura do iFood. Todo mundo é obrigado a inovar no iFood. Não tem como você estar no iFood e ter uma cabeça
que não está aberta para fazer as coisas diferentes. Então, as 8 mil pessoas que estão aqui no iFood, elas estão todo dia preocupadas em como elas vão fazer o que elas fazem no dia a dia diferente, de uma forma mais eficiente, usando novas tecnologias, repensando processos. Mas isso não está no deck, não está sendo falado nas reuniões. Essa é uma das principais preocupações do Diego no dia a dia. Ele está visitando parceiros, ele está visitando outras empresas, ele está visitando os restaurantes, ele está conversando com os entregadores, ele está constantemente pensando como que isso pode ser feito no dia a dia. Mês passado ele estava no Zeitgeist, que é um evento do Google que convida algumas pessoas para passar alguns dias numa imersão. São pouquíssimas pessoas ao redor do mundo que são convidadas. Ele foi um dos brasileiros que foi para lá. Incrível. Por quê? Para pensar em como a gente faz as coisas de forma diferente. E ele foi considerado para ir para lá, ele foi convidado para ir para lá, porque o iFood despontou no mundo como uma das empresas mais inovadoras. Então, esse é só um dos pilares de cultura. A gente pode falar de empreendedorismo, a gente pode falar de outros princípios do JIT ali, de ambidestria, como a gente precisa tomar decisões de forma rápida, mas pensando na perenidade do negócio. Mas, para mim, tudo isso se resume à liderança, entendendo essa cultura e não negociando essa cultura de jeito nenhum nos processos seletivos, nas contratações, nas avaliações de performance. É assim que a gente garante que essa cultura forte vai se manter e se perpetuar aqui no iFood. Legal. Bom, inovação é um tema que a gente gosta bastante, né, Alan? Uhum. E você naturalmente também. Para mim, uma grande barreira, muitas vezes, para ter o incentivo à inovação é a resistência ao erro, a você cometer erros e corrigi-los durante o processo de inovação. Se existe como funciona essa resistência, essa taxa de flexibilidade ao erro dentro do iFood? Como vocês trabalham isso dentro dos departamentos e das suas equipes? Legal. Cara, a gente tem uma tolerância talvez um pouco maior ao erro do que em outros lugares, né? Não quer dizer que as coisas são desorganizadas ou que a gente permite que as pessoas fiquem errando sucessivamente, né? Mas a gente tenta introduzir uma certa metodologia de inovação para a gente errar o mais pequeno possível. Dentro de uma margem de controle ali. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente vai criar novos projetos inovadores, tem um termo aqui dentro do iFood que é o jet ski, que o pessoal gosta de falar, né? Por que jet ski? Porque é um veículo pequeno, super móvel, rápido, fácil de mudar de direção. Então a gente monta mini squads com 3, 4, 6 pessoas para concentrarem e testarem várias coisas de uma forma super rápida. Porque se eu testo rápido, eu descubro o que dá certo, o que não dá certo. O que não dá certo eu vou tirando da frente, o que dá certo eu vou aumentando a escala. Então, errar quando as coisas são super pequenas, não tem por que não fazer. A coisa é pequena. A partir do momento que a gente vai aumentando a escala, a gente vai diminuindo essa tolerância ao erro e a partir do momento que a gente tem erros claros, a gente entende o porquê aconteceu para curar para que aquilo ali não aconteça novamente. Então, a gente tenta olhar, até nesse pensamento que eu falei de ambidestria, a gente olha para a empresa com diferentes níveis de maturidade. Quando eu olho para o meu negócio de food delivery, né, que é o mais antigo, que é o maior, que é o mais perene que eu tenho hoje, eu não posso tratar ele com o mesmo nível de tolerância de erro com uma nova iniciativa que está surgindo, um novo negócio, uma nova iniciativa que surgiu ali no iFood. Então, a gente tem uma alta tolerância ao erro, desde que seja no contexto certo, desde que seja no contexto de inovação. E aí a gente vai para o universo jurídico, né? Poxa, se eu estou estruturando um novo projeto, eu preciso ter um apetite diferente para a inovação ali. O que eu vou pensar? Quais são as diferentes formas que eu vou pensar para viabilizar aquele novo negócio? A partir do momento que eu estou falando do food delivery, de decisões mais estruturais, essa é uma decisão que eu vou precisar passar mais tempo para tomar ela, vou ter que estressar melhor, eu vou ter que diminuir a minha probabilidade de errar naquela frente. Então, a gente tem muito essa ambidestria aqui para permitir sempre o erro num contexto de inovação, mas garantir que conforme as coisas escalem, a gente vai diminuir essa probabilidade de errar. Legal. Alana, então,
diante do caso concreto aqui do iFood que o Felipe trouxe pra gente, como você enxerga isso dentro do que você tem visto nas iniciativas da Pact? O que o Felipe trouxe agora foi o conceito de agilidade, que a gente fala muito em times e empresas que cultuam essa inovação e toda essa tecnologia também, que hoje está muito alinhada na área de Legal Operations. Então, é essa ideia de você planejar, você executa, você testa, você valida e depois você volta, que é a mesma ideia da cultura dos dados também. Tenho dados, vou fazer ali os meus indicadores, as minhas métricas, depois vou precisar de mais dados, melhorar, voltar e segue esse ciclo de melhoria contínua. Então, esse pensamento inovador e ágil tem muito fit também com o que a gente faz aqui na Pact e na Legal Insights, que é de entender mesmo essas necessidades do cliente, qual que é o momento, a maturidade, os projetos. A gente traz isso para dentro dos nossos pilares ali de hub de soluções, então que vai desde acordos até os dados, até recuperação de depósitos judiciais, a nossa esteira aqui de soluções, e fazendo esse encaixe com aquilo que o cliente precisa e vamos construindo juntos, assim. Tanto é que a gente sempre fala, né, o iFood usa aqui a plataforma de BI da Legal Insights, que não é só uma plataforma, não é só uma ferramenta, é esse apoio da consultoria, do entendimento, do negócio, e eu acho que isso, em geral, no mercado é essencial, assim, as empresas terem essa cabeça, empresas, escritórios também, já terem essa cabeça de projeto, de melhoria, de ter essa agilidade para pensar de uma maneira mais eficiente em como fazer mais com menos, fazer melhor, que é o que o Legal Ops nos convida a trazer. Sai só da tecnicidade jurídica, que sempre vai ser importante, mas a gente também usar esses outros pilares ali de cultura, de tecnologia, para trazer isso para dentro de casa. Legal, legal. E, Felipe, me fala uma coisa, cara. Você tem formação jurídica e como é que você parou em Legal Ops, né? Que é um ramo, um braço do direito, né, uma vertente extremamente recente, principalmente aqui no Brasil. Qual foi o momento que você falou, cara, eu não sou mais um advogado tributário, eu sou um advogado de Legal Ops? Quando é que esse momento chegou e você falou, cara, é isso aí, né? Eu nunca imaginei que seria isso, até porque não existia quando eu estava na faculdade. Sim. Você me apresentou até como advogado, né? E foi até um choque, porque faz tanto tempo que eu não advogo mais. Techs e Legal Ops, aí, das duas roupagens. Não, faz um tempinho já que eu não trabalho como um advogado mesmo. Como que eu fui cair nesse mundo? Eu sempre gostei muito de tecnologia, desde muito pequeno, né? Então eu cresci jogando videogame, mexendo no computador. Quando fala que ele gostava de tecnologia desde pequeno, você sabe que ele é o cara do videogame. O Game Boy. Nossa, pai do céu, Game Boy era tudo na minha época, né? Quem nunca também. Uma vez eu fui num Lava Rápido, roubaram o Game Boy que ficou dentro do carro. Nossa, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Pra geração Z que não tá entendendo, roubar um Game Boy é como se pegasse o quê, mais ou menos? Eu não sei. Nosso celular hoje, o celular, né? O iPhone. Não tinha celular na época, assim, disponível, não tinha... Pode ser o celular. Tá tudo ali na palma da mão. E não tinha nada móvel, né? Era tudo em casa. Então, eu jogava videogame era dentro de casa, não no carro, na viagem. Exatamente. E aí eu ganhei um Game Boy, roubaram no Lava Rápido. E aí acho que meu pai viu que ia ser um desastre ali. O dono do Lava Rápido comprou um outro Game Boy. Nossa. Virou uma história de sucesso. Parecia uma história triste, virou uma história de sucesso. Que bom. Só perdeu o que tinha salvo. Né? Tudo bem. Não traumatizou tanto o menino Felipe. É verdade. O menino Felipe. Aí, perdi o save, né? Perdeu o save, mas tudo bem, faz parte. Não dá pra ganhar todas. Não tinha nuvem, né? Na época não tinha essa sincronicidade. Não tinha nuvem, não tinha nada. Ficava difícil. Perdeu. Mas diga lá, tecnologia na sua vida. E eu cresci com isso. Meu pai sempre foi um cara muito curioso também, né? Então ele tinha lá um computador e ele ficava horas e horas da noite tentando fazer alguma coisa diferente lá. Ele não é um cara técnico, né? Ele não tinha formação nisso nem nada. Empírico mesmo, né? Ele era um cara extremamente curioso e um cara extremamente resiliente. Então, enquanto ele não conseguisse o que ele queria no computador, ele não sossegava. Ele podia ficar lá, às vezes, quantas vezes já vi chegar à noite em casa e ele tá lá até meia-noite, 1 hora, mexendo ali, aprendendo meio que na marra. Na época não tinha YouTube, na época não tinha tutorial da Índia de como programar, não tinha nada disso, né? Então você tinha que aprender muito na marra, às vezes até em fórum, né? E eu peguei, acho que um pouco disso, peguei esse gosto, só que sempre foi no pessoal isso, né? No paralelo, eu era o cara que queria ser juiz, desde muito pequeno também. Também queria ser policial federal. Ah lá. E aí você cresce nessa, você é juiz, né? E aí ninguém ia me desincentivar desse caminho, claro. né? Sim. Segui nessa.
fiz direito, e quando eu comecei a trabalhar em entes públicos ali, um pouco mais próximo da vida da magistratura, eu percebi que era bem diferente daquilo que eu imaginava, idealizava, né? Até para ideais de justiça e tudo. Falei, puxa, talvez não seja bem isso que eu pensava e imaginava, né? E aí acabei desistindo dessa frente e fui indo mais para frente da iniciativa privada ali, né? Advoguei, passei por alguns escritórios, depois fui para o corporativo. E no corporativo, eu comecei a encostar em várias matérias, e em toda matéria que eu encostava, eu era o cara que era ponto focal de LegalOps, porque eu tinha facilidade. Tinha facilidade com o computador, tinha facilidade com o software, comecei a aprender algumas coisinhas ali voltadas para o que acontecia no dia a dia, e por ser um mercado mais tradicional, né, que as pessoas não estão tão acostumadas com mudanças tecnológicas, por eu ter essa facilidade, eu sempre era o ponto focal. E aí um dia eu estava conversando com um amigo meu que fundou uma startup de dados, né, de computação em nuvem. Engenheiro, cara X, totalmente fora da carreira jurídica. E aí, batendo papo com ele falou, cara, você já viu o que estão fazendo com Big Data na frente do jurídico? Já ouviu falar de jurimetria? E aí ele começou a falar uns termos, isso foi bastante tempo atrás, que eu falei, pô, esse cara é engenheiro, trabalha com dados. Ele trabalhava na Microsoft, depois ele fundou essa empresa de computação em nuvem. Eu falei, nossa, parece que ele está sabendo mais do futuro aqui da minha área do que eu mesmo, né? Sim. E aí foi quando eu fui estudar tecnologia aplicada para o jurídico como um todo, ciência de dados aplicada ao jurídico. Na época, acho que foi a primeira turma da Future Law que trazia essa disciplina. E aí eu comecei a entender como que tinha uma relação de uma coisa com a outra. E no corporativo, eu entrei cada vez mais de cabeça nas tecnologias e na manipulação de dados, inteligência de negócio para o jurídico. Passados alguns anos, eu pulei de ponto focal para responsável da área de LegalOps, né? E aí foi essa decisão, porque com essa decisão vinha, puxa, eu não vou ser mais um advogado, né? Não que seja um caminho sem volta, nada disso, né? Ainda ouço falar muito das decisões, dos pareceres, ainda preciso estar 200% ligado no dia a dia jurídico, porque se a gente faz a estratégia e interpreta os dados para tomar de decisão jurídica, você precisa ter o contexto. Não é algo que você consegue só olhar os números e falar, eu sei exatamente o que tem que fazer. Tem o contexto, né, de tudo que está em volta, você precisa conhecer muito o mundo jurídico. Mas fazer uma peça, revisar uma peça, fazer uma sustentação oral, eu sabia que isso aí provavelmente não ia rolar mais, né? É aquele negócio, e acho que assim como eu, né, já falei pro pessoal aqui que eu já fiz essa transição também para uma parte mais comercial, marketing, publicidade, a gente vai estar sempre inserido. O meu caso também, sob um aspecto diferente, vou estar sempre... Eu tenho que fazer pauta manda para o jurídico, né? Então a gente tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo para poder tratar com o Pedro e com a Natália lá no podcast. E eu acho que você também, para tomar as decisões adequadas, você também tem que ter essa relevância. E aí, Alana, como a gente pode definir um profissional preparado para o mercado de LegalOps? Assim, um cara que, como é o caso do Felipe, que estava na rotina de escritórios, mas que acha que essa tendência aqui se encaixe mais com ele. A palavra-chave do perfil é multidisciplinariedade em LegalOps, porque a gente vê esse profissional, e agora ainda bem que os acadêmicos já saem da faculdade com essa bagagem, porque eles têm projetos à parte, e tem muita curiosidade também para entender isso, que não é só direito civil, direito criminal, direito consumidor, que é importante ainda continuar estudando, mas é super importante se conectar com essas outras coisas de tecnologia, dados, business intelligence, jurimetria, comunicação, né, essencial. O advogado sempre teve esse papel do comunicador, da oratória, mas eu acho que é hoje em dia cada vez mais, porque a gente usa isso em vários núcleos aí, vários ciclos também, então tudo isso vai agregando para a nossa carreira. E as soft skills que a gente sempre ouve falar. Então, sim, você ser flexível, adaptável, você entender mesmo onde você está, para onde você quer ir, o que você tem que trilhar ali na sua carreira. Eu também sou advogada de formação, sempre trabalhei em escritório de advocacia, e faz 4 anos que eu migrei para essa área de LegalOps. E eu migrei quando eu conheci uma comunidade de transição de carreira, que é o Na Trilha, com a Priscila Brandão. Ih, já foi lá no Manda. Já foi lá no Priscila Manda, Brandão, uma querida boa, mineirinha.
e de BH, e aí que eu falei, gente, e o slogan ali era o que existe além do concurso público e da advocacia tradicional. Perfeito. E eu até, né, 4 anos pensava, nada, porque é o que a gente conhece majoritariamente na faculdade. E aí eu falei, bom, deixa eu ver qual que é dessa moça, desse na trilha aqui. E aí eu falei, poxa, legal, porque eles faziam toda essa trilha mesmo de autoconhecimento, que eu acho que é essencial. A gente fala em habilidades, não dá para esquecer de olhar para dentro, para a gente pensar no que a gente quer, de se desenvolver e se capacitar. E aí essa análise de autoconhecimento, ela vai fazendo a conexão com as carreiras. E aí vai apresentando carreiras que até então não eram tão faladas. Então entrou o Legal Ops, entrou o cientista de dados jurídico, o marketing jurídico, o comunicador, pessoal de compliance, então engenharia jurídica, vários termos assim, né? O pessoal que a gente chega em muitos lugares e muitas ocasiões, então o pessoal que tiver interesse lá conhecer também, acho que é um projeto muito legal. Sim. E ali que eu virei a minha cabeça para falar, olha, eu me conecto com a gestão, gosto dessa parte também de comunicação de sistema de dados, então comecei a ir para o Legal Ops, e hoje aqui no grupo eu faço parte da área de comunidades, que você conhece bem aí, comunicação, conteúdo, ideias, conversar com as pessoas, pensar em estratégias também de marca, eventos, esse networking. E aí, olha só, né? Então, quando me perguntam, mas você não é mais advogada? Eu falo, eu sou advogada, minha OAB tá paga, viu, gente? Tá tudo certo. Eu faço parte de algumas comissões da OAB São Paulo, de Tecnologia e Inovação, da Eficiência da OAB Santo Amaro, mas a gente desenvolve essa advocacia de uma outra forma, porque eu entendo que fazer o que a gente faz aqui também tá nessa veia da advocacia jurídica, se conectar com os temas, e tudo vai agregando, né? A gente não deixa para trás, a gente só vai somando aí na nossa carreira e contribuindo também. Perfeito. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, cara, que às vezes eu observo certas eu como trabalhando na comunicação também agora, eu observo certos movimentos de legal ops, na verdade, na comunicações sobre legal ops, e eu sinto uma coisa muito superficial, né? Uma coisa que parece que está querendo mostrar que faz, mas não necessariamente está fazendo. Para algumas pessoas, né, é mais importante mostrar que está fazendo o que realmente está fazendo. Uhum. Até quando que a gente ultrapassa a barreira da superficialidade dentro da Legal Ops e deixa de ser um rebranding do seu departamento jurídico ou da sua área dentro do escritório? Cara, ótima pergunta. Uhum. Eu tô pensando aí no que a Lana falou de pagar o AB, cara. Então, Você tá em débito com a não tô. Eu tô em débito do ano passado. Eu não tô em Tem que débito. resolver esse problema, porque eu esqueci, eu falei, eu decidi mais ou menos em março, eu falei, vou transitar de vez. Olha Aí só. eu falei, gente, mas já pipocou lá o boleto. Eu fico nessa luta interna. Eu falo, eu vou continuar pagando a AB? Vou até o fim. Sim. Minha família não sabe, aliás, nem deveria estar falando disso aqui, porque eu não uso Polêmicas. basicamente nada, né? Mas você sabe família, né? Tô precisando de um favorzinho aqui, você não entra com esse processinho e tal, né? Ainda bem que eu tenho um cunhado advogado que ele consegue... Perfeito, é isso aí. Falou, eu não advogo mais, mas eu tenho um cara aqui que é bom, aí passa o contato Minha dele. namorada é advogada, só mando pra ela. Mas, devaguei aqui, mas voltando pra pergunta, né? Quando que passa um pouco ali da bullshitagem só, isso, né? excelente palavra, bullshitagem. Boa. Cara, eu acho que é quando você mostra o impacto, né? Quando você tem alguma eficiência, quando você consegue demonstrar o porquê que existe aquela pessoa, aquela célula, aquela área. E eu acho que isso vai muito da capacidade de quem está nessa frente de Legal Ops conseguir entender as dores de onde você está, do departamento que você está, para poder atacar elas de uma forma propositiva e, se não resolver completamente, pelo menos melhorar, né? Isso conecta muito com o que a Lana falou de multidisciplinariedade, né? Dessa área e das habilidades que você precisa para ser um profissional de Legal Ops. Porque não quer dizer que se você focou em uma das vertentes de Legal Ops, você vai para sempre fazer aquilo. Ou que aquelas habilidades vão ser o suficiente para tudo que o futuro vai exigir de você dentro da empresa que você está agora, do escritório, ou da próxima que você vai estar. E aí, dentro de Legal Ops, você tem tudo que não é eminentemente jurídico dentro do departamento jurídico. E aí você pode atacar diversas dores. O problema pode estar em contratos. E aí você precisa saber como estruturar contratos, o que são CLMs, o que é ter um bom fluxo de contratos, quais são as ferramentas que você usa para assinar, quem são as pessoas que estão envolvidas na cadeia da contratação. Você precisa saber mais disso para poder demonstrar valor e trazer eficiência para aquela frente.
O problema pode estar em contencioso. Pode ser civil, pode ser trabalhista, pode ser tributário. As habilidades vão ser diferentes e as entregas vão ser diferentes, as ferramentas vão ser diferentes. O problema pode estar em orçamento, que é onde muitas empresas começam o Legal Ops, que às vezes até se confunde com uma controladoria jurídica ali, né? Ainda tem muito essa confusão de só controlar e qual que é a diferença da controladoria para o Legal Ops, né? O Legal Ops vai usar inteligência, ele vai trazer tecnologia para gerir e para trazer eficiência no fim do dia, né? Então, acho que passa da bullshitagem quando quem está em volta de você, seja o líder, seja os pares, seja a área ou a empresa como um todo, consegue entender e medir essa eficiência que é entregue. E aí a gente tem milhares de formas de fazer isso, né? Exemplos que a gente tem aqui dentro do iFood. Pegar até a parte tributária, né? A parte aqui de Tax Transformation, que é o primo de Legal Ops ali do tributário, mas que a gente fala pouco. A gente tem que começar a aproximar mais esses universos, né? Aqui no iFood a gente está levando todas as obrigações acessórias do iFood para o nosso Data Lake. Com isso, a resposta para uma fiscalização, que às vezes eu ia demorar 10 dias para levantar a documentação, eu vou fazer isso em 2 minutos, rodando uma query em SQL, no Databricks, que já está ligado no meu Lake, que eu consigo juntar as diferentes datasets e cuspir o resultado para o tributarista. Traduz para quem não sabe aquele igual o que você acabou de falar nos últimos 10 segundos. Deu uma aula técnica. Eu achei incrível, mas eu acho que é... Bom. Vamos separar em partes, né? Aqui na iFood a gente fala muito de dados, então os dados precisam estar disponíveis para as pessoas, para elas acessarem de uma forma rápida e fácil. Então, quando a gente pega, por exemplo, os dados do mundo tributário, que estão contidos em obrigações acessórias, tem diversas delas, mas são as informações que eu vou passar, por exemplo, da receita, de tudo que eu recolhi, de tudo que eu tenho aqui dentro da minha empresa. Posteriormente, eu posso receber uma fiscalização para falar: iFood, você está fazendo isso aqui errado, você tem esse tanto de imposto aqui, de tributo a ver conosco. E a gente vai precisar responder essa fiscalização. Para responder essa fiscalização, eu preciso levantar essas informações. Perfeito. O que eu recolhi, da onde que veio a base, o que aconteceu naquela época para eu poder fazer a minha defesa. Esse processo ele é custoso, porque às vezes eu preciso resgatar coisas de muitos anos atrás, de um operacional de notas que estão por trás daquilo tudo. E aí tem vários exemplos mais específicos para quem trabalha mais com isso. Eu estou deixando ele bem genérico mesmo para poder atingir mais pessoas. Mas o ponto eu tenho mil formas de fazer isso. 30 anos atrás ia estar num arquivão lá, a pessoa ia lá, ia abrir, ia olhar uma por uma, ia empilhar, depois a gente foi digitalizando, e agora a gente está num momento onde eu tenho dados estruturados disso para poder, através de consultas desse data lake, consultas aí, imagina você está no Google, né, que aí agora com a inteligência artificial generativa fica mais fácil a linguagem ali, né? Uhum. Me traga todas as notas do período de tal a tal, da região de tal a tal. Uma consulta é basicamente isso, só que numa linguagem de programação, né? Então, eu vou selecionar essas colunas, essas informações a partir desse conjunto de dados que está num data lake. Quando a gente põe de pé isso e consegue responder uma fiscalização que demoraria 5, 10, 15 dias em alguns segundos ou minutos, é assim que a gente mostra para o pessoal que, puxa, agora eu entendi por que essa área existe, por que essas pessoas estão aqui. Elas estão trazendo eficiência, elas estão facilitando o meu trabalho. E isso em diversas outras frentes, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o contencioso, como que estão os meus processos ao redor do Brasil? E vão surgir 1 milhão de perguntas. Eles estão aumentando? Eles estão diminuindo? Quais são as causas raiz? Quais são os tribunais que mais julgam desfavoravelmente? Quais são as teses que estão dentro desses processos? Todas essas perguntas eu vou ter jeitos também de responder. Eu posso perguntar para o escritório, eu posso ir lá e ler todos os processos, eu posso planilhar. A gente tenta deixar isso o mais empacotado e fácil possível para que esse dado esteja disponível para o pessoal acionar e selecionar ele o mais rápido possível e ter na mão o que precisa para tomar de decisão. Quando a gente sai de um mundo onde eu precisava de vários dias, várias pessoas, vários e-mails, várias mensagens para chegar do outro lado e vou para um mundo onde aquela informação está disponível num dashboard, está disponível num gráfico e o advogado consegue responder rapidamente aquela pergunta, é aí que a gente demonstra o valor.
e sucessivamente. O importante é você entender qual que é o problema que você tem para resolver, colocar esforço e energia ali, trazer, em última instância, a tecnologia, mas não só isso, para agregar eficiência naquele fluxo ou processo de trabalho. Sabe o que eu acho legal, Felipe? É que você trabalha numa área que não existe ninguém que se aposentou nessa área ainda. E talvez nem vá, né? É. Eu não quero polemizar. Eu gosto muito de pensar isso. Eu gosto... Previdenciário aí, tá difícil. Não quero... aí são outros 500. Não quero desviar o podcast, mas eu não sei se eu vou aposentar. Não dá pra saber, né? Mas eu acho muito interessante isso, porque quando a gente está trabalhando numa área nova, né, e o Manda Pro Jurídico, de certa forma, também um pouco por aí, muitas vezes acaba faltando referência, né? Você fala assim, pô, como é que eu vou pegar o que eu tenho que fazer aqui no momento de dúvida, talvez? Vou ver o que aconteceu nos últimos 5 anos. Cara, 5 anos atrás, Legal Ops era totalmente diferente, porque o avanço tecnológico também era totalmente diferente. Então, eu acho que esse desafio, eu acho que é o mais interessante de Legal Ops, porque não existe referência. Então, quando não existe referência, quem é a referência? É você mesmo. E esse trabalho, naturalmente, te coloca numa posição de liderança, né? O que você acha disso? Nossa, muito interessante, porque as referências somos nós, que estamos aí no mercado construindo as coisas. Legal Ops, a gente ouve isso sempre, tanto em controladoria, que o Felipe falou, quanto em Legal Ops. Eu já fazia, mas não sabia que tinha esse nome, ou não era essa roupagem. Estão pensando ali na Mandala Clock, as 12 competências, foi a grande referência que a gente trouxe ali do exterior para cá, e aí a gente adapta para o nosso país, e cada um com os níveis de maturidade. Sempre tem que relembrar que para ter Legal Ops não precisa ter as 12 competências, elas vão conversando entre si. Não dá para comparar, obviamente, uma empresa de tecnologia, o iFood, com o escritório que agora está começando a melhorar a sua controladoria, saindo eventualmente do operacional para o estratégico. Então a gente tem vários níveis, assim, e eu gosto de ouvir as pessoas falarem sobre isso, quando eu posso falar também. A gente tem que ter essa cautela de saber onde que a gente está, para onde a gente quer ir. E aí, pegando o gancho da pergunta lá da buchetagem, né? É verdade. Eu acho que é aí que a gente consegue deixar de só falar no papel e colocar na prática, quando a gente tem essa consciência. Então, assim, existem muitas ferramentas, muitas plataformas, muitas empresas, consultores fazendo muita coisa. Mas qual que é o meu nível? O que eu posso começar hoje que melhore o que eu preciso entregar amanhã? E aí conecta com a eficiência e os resultados que o Felipe trouxe. Então, acho que a gente vive nesse cenário de muito FOMO, né? Eu falo sobre FOMO, a gente ouve sobre FOMO, que a gente quer consumir tudo. Mas aí precisa dar um pouco essa acalmada no coração de olhar e falar, eu não vou fazer tudo de uma vez. Então, vamos aos poucos. A gente saiu da Fenaló, que foi semana passada. A gente participou ali do stand da Obrai, junto com o Bruno, inclusive aqui de Legal Ops do iFood, e a gente falou bastante sobre agilidade. O Bruno trouxe várias referências também. Então, foi muito legal. E a Fenaló é o puro suco do FOMO, né? Porque você vê um monte de stand, um monte de palestra, um monte de coisa. Eu acho que começa para o pessoal na hora que eles têm que decidir. Eu vou como visitante, eu compro full pass, eu compro lá pequeno, médio, então já começa aí, porque são 3 dias, uma programação intensa. E aí acho que a gente precisa olhar mesmo para dentro, para as nossas organizações e falar, tá bom, eu tenho isso aqui, quero chegar lá, como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer interno, vou contratar alguém, vou expandir o meu time, vou diminuir o time. Aí não tem uma resposta pronta, né, de prateleira, a gente tem que entender. Caso, né? Muito caso a caso. Por isso que Legal Ops está nesse processo aí de estamos fazendo juntos, assim. É uma constância mesmo. E aí, Felipe, provando que não tem bullshitagem no iFood, tem alguns cases práticos que você poderia falar aqui, compartilhar, até para o pessoal talvez usar como referência também, como eu estava falando antes? Cara, tem bastante coisa. Até dei o exemplo dessa curadoria de dados aí de obrigações tributárias, né? Um trabalho que não acabou ainda. A gente tem uma série de obrigações para levar para o Data Lake. A gente vai fazendo um trabalho ali também com a Pact, com a Legal Insights, na frente do contencioso. Tem alguns que eu não posso divulgar ainda, tem uns prêmios rolando aí, sem spoiler. Mas, basicamente, em todas as frentes, a gente tem algum avanço, algum case para a gente demonstrar. Acho que o que mais se fala hoje é inteligência artificial, né? Inteligência artificial generativa. Até, só antes de falar dos cases, você falou sobre
habilidades e sobre não ter referência em Legal Ops, né? Eu acho que isso coloca até um peso maior em quem está desbravando essa frente. Eu não queria colocar esse peso no seu Não. Mas eu Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem que estar ciente quando você faz isso, porque quando você tem com o que comparar, fica mais fácil de você falar. Tá indo bem ou tá indo mal? As outras 10 empresas fizeram desse jeito no passado e deu certo. Se eu estou indo para o mesmo caminho, provavelmente eu estou mandando bem. Ou eu tenho indicadores muito claros que me dizem se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Eu estou rumando para algo que eu sei que vai dar certo, porque já deu certo em mais 50 empresas. É diferente aqui, né? Às vezes você não tem, num primeiro momento, essa certeza do que vai e do que não vai dar certo. Então tem muita exploração também em Legal Ops. Que aí eu acho que esbarra um pouco na buchitagem, mas não na buchitagem de querer ser algo que você não é. Mas às vezes de investir tempo, recurso e fazer coisas que você não sabe se vai dar certo. Então o processo de tentar fazer coisas em Legal Ops, ele é super importante. Por isso a questão do erro, né, que a gente estava falando no começo. Ele é tão importante quanto os resultados. É óbvio, só tentar e nada der certo também não tem como. Mas o processo de tentar, ele vai precisar de um amadurecimento. Então, não ter referência, ele acaba colocando um peso maior. E aí, para mim, a maior característica que esse profissional precisa ter é a capacidade de desaprender coisas e aprender coisas novas. Nossa. Esse, para mim, é o pulo do gato. Por quê? Porque a gente está num mundo onde tem muita informação e onde as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Inteligência artificial generativa tem 3 anos e é só o que o pessoal fala hoje. No dia 1 de quando surgiu esse negócio, todo mundo aqui no iFood estava interessado, querendo aprender como que isso conversava com o dia a dia. Passaram-se, 5 dias e a nossa controladora disponibilizou um bot dentro do Slack para a gente já começar a testar os primeiros modelos da OpenAI quando o ChatGPT foi lançado. Então, acho que isso aqui no iFood, né, até falar de Legal Ops no iFood, ele é um contexto separado porque o pessoal está muito drivado pela inovação. Mas isso vem de querer aprender coisas novas, desaprender aquelas que não fazem mais sentido e estar constantemente consumindo essas novas tecnologias, esse novo modo de fazer as coisas. Então, só queria abrir essas aspas para falar que, para mim, esse é o ponto. Se você tem medo de mudar, se você não estuda regularmente, se você não tem aquele apreço de falar, caramba, não sei nada disso aqui, mas é super legal, eu quero muito saber daqui 3 meses muito sobre isso aqui, cara, talvez não seja para você. Talvez você prefira estudar sobre um tema que você já sabe, que você vai empilhar conhecimento e ser a melhor pessoa naquilo ali. Aí você vai para um mestrado, para um doutorado, você é a pessoa para falar daquele tema. Você vai empilhando conhecimento de uma forma unidirecional. Legal Ops não é isso. O jeito que a gente empilhou conhecimento no passado, hoje talvez eu tenha que destruir uma série de coisas que eram pressupostos de como se fazia as coisas em dados ou em sistemas, que agora vai mudar completamente. Exatamente. E com relação ao case, mais algum case que você gostaria de trazer aqui para usar como referência? Cara, a gente tem vários. Por exemplo, em contratos, a gente está fechando agora um case de contract safety, que é o que a gente apelidou aqui dentro de casa, que foi uma revolução na forma como a gente faz o processo de contratos de supply aqui no iFood, né? Então, os contratos que a gente faz junto com o time de procurement ali no processo de purchase to pay, né? De compra até o pagamento do fornecedor. Então, a gente colocou um CLM lá atrás, veio melhorando ele, refazendo fluxos, e agora a gente fez as integrações com o SAP, fez as integrações com o nosso software interno de procurement, que é o Digital Bayou. Para quê? Para que o processo já nasça totalmente compliant com aquilo que a gente espera de política de contratos. Aquela velha máxima, as suas compras, né, as suas contratações estão seguindo a política de contratos? Tem muitas empresas que têm problema com isso ainda, né? O comercial e o jurídico, normalmente, nesse momento, entram numa disputa ferrenha ali, né? Cara, eu tenho minha política, e aqui no iFood a gente dá muita liberdade para as pessoas fazerem as coisas. Então, não adianta eu ir lá e exigir à força que as coisas sejam cumpridas. O pessoal no iFood está querendo fazer as coisas acontecerem. Então, se eu quiser exigir à força, se eu fizer uma coisa muito burocrática, a chance de alguém burlar para fazer as coisas acontecerem é muito grande. Preciso ser parceiro do negócio, eu preciso ser parceiro da galera e falar qual que é o melhor fluxo que eu consigo montar para que seja tão fácil navegar nos contratos quanto é fácil pedir um iFood no aplicativo, né? Eu não estou falando que a gente chegou lá. É muito mais difícil ainda fazer um contrato do que pedir uma refeição no iFood. Mas também é difícil comparar aqui dentro de casa, porque a experiência do iFood é muito boa, né? Sim, sim.
Mas a gente passou por esse ponto de falar como que eu deixo o processo mais seguro, mas sem ficar burocrático a ponto de engessar as pessoas, a ponto de ter que dar 40 mil cliques para eu sair do outro lado. Cara, muito difícil. E a gente foi por um viés de tecnologia de vamos tentar integrar os softwares tão bem integrados que ele vai aproveitar as informações que são preenchidas ao longo do processo e já vai preencher o contrato com o máximo de informação possível. Assim, eu encurto o tempo, eu não faço as pessoas ficarem preenchendo 2 vezes a mesma coisa, eu elasteço a minha política e garanto que o software está aplicando ela de forma mais automatizada. E só nisso a gente reduziu uns 400 milhões de risco de contratações que estavam fora da nossa política de contratos nos últimos 6 meses. 400 milhões em 6 meses? Mais de 400 milhões, a gente tinha Nossa senhora. Um gap que resultado incrível. A gente está agora com, acho que 4, 5% das compras que fogem da política de contratos por falta de finalização no contrato dentro do período. Ainda tem alguma pessoa ou outra que contrata o fornecedor num formato ali meio paralelo e depois formaliza, ainda é um problema. A gente não fechou 100%, porque esse é o caminho que empresas mais que a gente chama de velha economia fariam, né? Sim. Agora ninguém mais contrata, agora ninguém mais paga se não passar pelos 40 mil cheques. E aí a gente desacelera. Perder velocidade para o iFood é a morte. Essa é a morte para o iFood. Se a gente não conseguir fazer as coisas rápido, se a gente não conseguir inovar, e a gente não conseguir tracionar o crescimento na velocidade que a gente sempre fez, a gente vai morrer aos poucos. O segredo é o ritmo, então, né? Do negócio é o ritmo. Exatamente. E, cara, tem mais uma série de coisas que a gente está fazendo com IA generativa aqui dentro de casa. Já a gente tira do forno. Mas para mim, quando a gente fala de IA generativa, tem muito case surgindo, né? O pessoal falando, não, estamos fazendo isso com IA, aquilo com IA, tal. Eu acho que IA para mim é o novo Excel. Eu faço muito essa comparação. Nossa, é verdade. É mesmo. Eu tô literalmente estava fazendo uma planilha dentro do ChatGPT ontem. Tá tudo integrado. Cara, o advogado daqui 10 anos, assim como o advogado hoje ele precisa do Excel para planilhar processo, para planilhar o que ele precisa fazer no dia a dia, daqui 10 anos vai ser o assistente dele, o agente pessoal dele para fazer 1000 coisas. Então, não adianta a gente fazer também 1000 cases com IA se a gente não elevar o nível de cultura da galera para entender minimamente essa tecnologia, para operar junto com ela, para entender o que ela faz e os outputs que ela sai. O iFood está nessa jornada de cultura para que todo mundo saiba configurar um agente dentro da nossa ferramenta aqui, do Tocan. E uma das metas do iFood é terminar o ano fiscal, que é em março de 2026, com o mesmo número de agentes que eu tenho de pessoas aqui. Caramba. Então, Você tem quantos agentes hoje? Hoje eu tô com 3. Tá bom, é isso aí. E um deles não é nem meu. Então eu fiz para um outro time. Só que o nosso time... Você achou tão bom que eu falei, acho que eu vou pegar para mim também. Não, é porque o nosso time é um pouco protagonista, de ajudar as pessoas também a se aproximarem da tecnologia. A gente não é um time de tecnologia, acho que isso é um debate para uma outra hora também, né? Tem empresas que querem pessoas de tecnologia em Legal Ops. A gente é um time tradutor. A gente tem aqui dentro um time de tecnologia corporativa que atende a nossa VP. Esse sim... Tem galera de produto, tem a galera de engenharia, galera de dados, galera técnica mesmo, a galera fera. O nosso time é um tradutor entre esse time técnico e a nossa VP ali de Legal, Tax, PP e M&A. Então, nós como tradutores, a gente tem esse papel também de aumentar a cultura, de puxar a galera para perto, mostrar. Isso é uma ponte, né? Desse impacto. Para mostrar esse impacto. Exato, para que no futuro todo mundo possa ter o seu case com IA, todo mundo tem o seu agente. E eu acho que também essa questão da tecnologia, a gente fala sobre um local privilegiado, né, que o setor de Legal Ops porque o Legal Ops é fomentado pela tecnologia e vice-versa também. A tecnologia é fomentada pelo Legal Ops também. Então, trazer essa cultura de AI first, data-driven, etc., para os outros departamentos, eu acho que é até uma missão, assim, de certa forma, do Legal Ops, porque talvez outros departamentos não teriam tanta proximidade num primeiro momento com isso. Mas a partir do momento que você falou que a cultura é algo muito fundamental aqui no iFood, e vocês têm essa cultura de tecnologia, vocês com essa função de tradutor, né, acabam sendo também um transmissor dessa cultura dentro da própria organização, né, cara? Não, com certeza, cara.
Acho que a gente canaliza um pouco disso aqui para dentro da VP, né? Acaba sendo um papel, é até das competências ali do Clock, quando a gente fala de change management, quando a gente fala de cuidar da cultura do departamento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não é o único agente que vai fazer isso, né? Foi o que eu falei para vocês no começo. Como inovação é um pilar de cultura do iFood, todas as pessoas são responsáveis por isso dentro do seu contexto e dentro da sua carreira ali, né? A gente vai ajudar, obviamente, a gente vai impulsionar, a gente vai fazer hackathon, vai conectar com o time de tecnologia, a gente vai fazer playbook, vai se juntar com o time de people para fazer umas iniciativas malucas ali voltadas para inteligência artificial. A gente também não pode fazer 100% pelas pessoas. Então tem esse protagonismo individual também. E aí na minha cabeça é isso, é aliar esses novos cases e projetos com essa maturidade de tecnologia dos advogados, das pessoas aqui, para que no futuro esse ecossistema seja sustentável, né? Exato. Cara, cases com IA, putz, a gente está usando para consultivo, por exemplo, para uma frente consultiva. Então, eu tenho a parte ali do iFood, que é a parte da logística, né? A intermediação ali entre a pessoa que está pedindo a comida, o restaurante e o entregador, né? O restaurante, na verdade, está contratando o entregador ali, né? Como um prestador de serviço para entregar a comida na casa do cliente dele. O iFood é só a plataforma ali que intermedia isso, né? Mas e aí, o que eu posso fazer ali no meio do caminho? Eu tenho um time consultivo de logística que vai ajudar o time de logística a estruturar essa operação de intermediação. Tem uma série de pareceres, tem uma série de siglas, é um mundo totalmente separado e chovem dúvidas para os advogados ali. Se a gente pegar todo esse playbook, todo esse material, criar um agente específico para ajudar os advogados a tirarem da frente as dúvidas mais simples. Essa é uma iniciativa que a gente está trabalhando aqui. A gente já usou várias ferramentas, agora a gente está usando um agente interno para aumentar a eficiência. Legal. No aspecto de contestações, a gente está também usando um provedor, a Enter AI, que faz contestações de forma automatizada. Nós somos o primeiro cliente da Enter AI, quando ainda era Talisman, recentemente, né? que eles agora acabaram de ganhar mais uma rodada de investimento, né? Da Founders Fund. Exatamente. Tá na moda, né? Falando em polêmica, né? Como a gente começou lá no começo, essa aí também tem muito advogado já, digamos... questionando o modelo deles, questionando o modelo, trabalho. A gente viu aí algumas coisas. E aí, acho que é até legal contar um pouquinho, até para desmistificar, né? Claro. Nós somos o primeiro cliente deles. Isso demonstra um pouco também o nosso apetite a risco, né? Sim. Completo. Inovação faz parte de arriscar. E aí, quando a gente viu alguém fazendo uma coisa muito diferente, sentei lá com o Henrique, a gente desenhou o projeto juntos, testou por vários meses aqui antes da gente contratar, e tá dando super certo. Cara, vai acabar o advogado? De jeito nenhum. Eu mudei só a forma como ele trabalhava. Antes ele tinha que pegar do zero, ler o processo todo do zero, ler todos os subsídios do zero, pegar um Word em branco ou aquele que seja o modelo da petição, alterar tudo na mão, alterar a data na mão, alterar nome na mão, alterar valor na mão, coisas que não agregam nada para o dia a dia de quem está desenhando essa peça. E hoje a gente mudou o jeito que eles trabalham. O advogado não recebe mais todas esses pedaços do processo para ele fazer a contestação. Ele recebe a contestação pronta. De grande revisor. E aí ele muda o trabalho dele de criar do zero para revisar. Poxa, é um trabalho muito mais legal do que ter que ficar fazendo as coisas do zero. E é muito mais rápido. Eficiente. Melhor para a empresa, que se defende mais rápido. Melhor para o advogado, que não tem que ficar preenchendo dados, cara crachá ali um monte. Ele vai se preocupar mais com a tese. Ele vai olhar pro processo e falar, essa tese aqui é a melhor que a gente tem mesmo? Tem alguma coisa diferente que eu podia estar fazendo? E não se o nome da parte está igual o que veio na inicial. Então, a gente muda o jeito que o advogado trabalha, desmistifica um pouco também esse modelo de negócio que vai acabar com a advocacia. Não é nada disso. A gente está usando eles, então, a gente teve uma eficiência muito legal ali no processo de contestação e até uma eficiência financeira num segundo momento ali, pela forma como a gente estrutura a operação aqui. Voltando no que você tinha falado de eliminar a bullshitagem. É quando você entrega algo assim, que você olha e fala, puxa, que legal, entendi por que essa galera está aqui, entendi por que o time de Legal Ops se conectou com o time do contencioso, com o time desse provedor e com o time de tecnologia
para montar essa nova forma de trabalhar e garantir mais eficiência para a empresa. Pô, muito legal. Alana, Legal quanto demais. você já viu aí na experiência da Pact, fazendo, enfim, a busca pelas soluções, que o departamento de Legal Ops dentro de uma organização estava beirando a bullshitagem, digamos assim. Porque não deve ser incomum também, né? E eu não falo assim, eu falo bullshitagem, parece uma coisa um pouco de má fé, né, da pessoa, mas muitas vezes não é. O cara só está um pouco perdido no processo, né, na hora de começar, como implementar. Mas, enfim, tem algo já lá criado e, cara, e aí? Eu tenho uma coisa que pode, em pouco tempo, pode virar um cavalo de Troia, né? Uhum. O que o Felipe trouxe, assim, sensacional, os cases, o exemplo, a gente vê o nível mesmo de maturidade do iFood, então é muito bacana, até para o pessoal que vai assistir, vai ouvir a gente, peguem tudo isso como referência e pensem no modelo de vocês, né? Olha, eu quero chegar neste nível, estou começando, mas mirando no que a gente falou Uma aqui aula que o Felipe deu de agora. referência, legal demais. E o slogan desse episódio vai ser buchetagem. Quer saber o que é buchetagem? Fica aqui com a gente até o final. Só não vai colocar uma foto minha na thumbnail escrito bullshitagem embaixo, pelo amor de Deus. Vamos ter essa cautela, sem má fé, sem má fé. Exato. Mas isso é interessante, Rodrigo, porque a gente vê muito isso. Então, dentro desses níveis, pessoas que já têm alguma coisa dentro de casa, então, já tem um RP jurídico, já tem uma cultura inicial de dados, mas eu preciso ganhar vazão, eu preciso melhorar os meus dados, sanear a minha base. Então, aí que a gente entra com essa parte de consultoria para entender, então, o que você já tem, o que você quer fazer e para onde que a gente vai. Porque, às vezes, não é incomum também a gente ver isso no mercado, a pessoa quer uma solução super mega de IA. E às vezes o que vai resolver o problema dele é uma automação. O que vai resolver é rever um fluxo, é olhar para a equipe de projetos. E aí, na parte Pact, acordos e Legal Insights, mais voltada para essas soluções de tecnologia, a gente sempre vai tentar equalizar e equilibrar esses pratinhos, assim, pensando no ponto inicial do cliente, pensando nessa melhoria, porque tem clientes, claro, né, como a iFood, que já tem muita coisa dentro de casa, já tem outros parceiros também, então essas coisas precisam se conversar, para não ficar aqueles projetos Frankenstein também, né, contrata uma ferramenta que em desuso, acha que aquela solução vai resolver, mas ninguém está engajado, ninguém entendeu para que aquilo está lá dentro. Nossa, isso é muito comum. Então, a gente vê isso em escritório, em controladoria. Então, às vezes, você tem lá a ferramenta, que a iFood usa o Slack, é bem legal, mas às vezes tem gente que tem uma ferramenta e não usa, porque fala as coisas por WhatsApp. Cada um tem as coisas dentro do seu próprio computador, não tem essa centralização, não tem essa gestão do conhecimento. E, então, é necessário ter esse cuidado também, esse olhar, e aí eu acho que o profissional de Legal Ops ele é essencial para fazer essa combinatividade, agregar esses termos, e aí cada um conseguindo se achar e chega nas respostas. A gente tem que ter as perguntas, mas a gente tem que saber também onde buscar essas respostas e como que elas se tornam mais eficientes dentro do negócio. Exatamente. Filipão, cara, a gente já conversou muitas coisas. Acho que, infelizmente, daqui a pouco estamos chegando no fim do nosso papo. Mas voa. Mas eu preciso saber da sua visão aqui, privilegiada, né, em função do ambiente, do ecossistema que você está. Eu ia só fazer um outro parênteses aqui, que acho que os níveis de maturidade também de Legal Ops e do departamento como um todo. Acho que a gente é sempre muito pressionado a estar falando o que a gente faz de melhor, a mostrar os cases de sucesso, né? Eu brinco que todo mundo conta os cases de sucesso e a gente não fala sobre os cases de fracasso, né? Tem um monte de coisa que não deu certo aqui, um monte. Eu tenho mais coisa que não deu certo aqui do que coisa que deu certo. É um funil, né? Acho que é a tentativa até chegar na versão final das coisas. E vou te falar uma coisa, eu acho muito bacana você falar isso, acho que a palavra é essa honestidade corporativa de falar isso, porque a gente viu não me leve a mal quando eu queria falar essa expressão aqui, uma linkedização da vida profissional que só tem sucesso. Só que, curiosamente, na minha opinião, as maiores lições que eu aprendi com outras pessoas é quando elas compartilham os erros. Por isso que no começo eu queria fazer essa puxada aqui para falar sobre a flexibilidade ao erro dentro da organização, porque isso aí acaba incentivando, de certa forma, a iniciativa do colaborador, a iniciativa de quem está dentro do ambiente, do departamento, na sua equipe. Porque se você está iniciando mais coisas, claro, tem que dar continuidade, tem que validar e tal,
Mas a tendência é que você consiga ter mais acertos também, num médio prazo, pelo menos, né? Sim. Eu acho que eu parabenizo, de verdade, porque não é comum encontrar isso, cara. E tem uma questão de priorização também, gente. Todo mundo sabe que no dia a dia você não vai conseguir atender 100% das coisas 100% do tempo. Sim. Então, saber aonde você vai investir tempo, grana, recursos, pessoas, é super importante. Então, assim, tem 1000 cases aqui que eu posso trazer de sucesso. 1000 não, alguns de sucesso. 800. Tem muita coisa que eu posso trazer aqui que não deu certo, e tem coisa que até hoje tá longe de estar best in class Tá lá. aqui. Só que eu tô tranquilo porque aquilo não é a minha prioridade agora. Uhum. E eu tô em paz. A gente tem um combinado aqui que, ó, isso aqui não é a prioridade. Isso aqui vai ficar só ok. Vai ficar bom no máximo. Não vai ficar ótimo. Sei lá, bloqueios judiciais, por exemplo. Putz, na minha cabeça dá para fazer um negócio animal com isso, de identificação instantânea já na base de dados para sair o alerta, para você saber na hora já desbloquear e ser um fluxo Lindo. animal. Trazer inteligência artificial, se não for o seu principal problema naquele momento ou aonde você tem que colocar mais esforço, às vezes ele vai ficar só um fluxo bom. Que aí você recebe uma planilha uma vez por mês, bate com a tesouraria, desbloqueia aquilo que é preciso. Ele não se torna um problema, obviamente, né? As contas são auditadas, tudo, mas ele também não vai ser o melhor do mundo, o best in class, as pessoas vão vir pedir bench e tudo bem. Então, ter esse mapa estratégico da área, do que faz diferença para a empresa, do que é mais importante naquela hora para aquele time, faz toda a diferença também quando você vai medir sucesso e fracasso. Né? Perfeito, perfeito. E aí eu vou, cara, muitas aulas você tem dado aqui nessa mesa. A pergunta que eu queria te fazer, caminhando para o nosso fim, é, cara, o que você vê de tendência, assim, dentro de Legal Ops? É claro que é difícil, porque, como a gente falou, né, não, a gente tá inovando, tá desbravando, né, tá capinando o pessoal depois de poder correr. Mas o que você enxerga aí dentro da sua rotina, dentro do iFood? Um pouco mais do mesmo, galera, mas a bola da vez é a inteligência artificial generativa. Pois né? Pois é. E uma pergunta para provocar. Quando que vai deixar de ser? Eu acho que vai demorar um pouquinho, porque eu acho que ela vai evoluir muito rápido e a gente ainda está só arranhando a superfície das mudanças profundas que essa nova tecnologia vai causar sociedade, mundo e às vezes parece que não, mas o mundo do direito está inserido dentro da sociedade, né? Às vezes a gente pensa que é um planeta separado, né? Onde os advogados se reúnem ali. Se apareceu, olha, engraçado, eu fiquei batendo papo com um italiano no avião vindo para cá. Se eu conversasse com esse italiano e falasse que o mundo do direito é meio deslocado da sociedade brasileira, ele não acreditaria, né? Não. Olha que loucura. Só que pra gente é uma coisa comum, só que se você parar a pensar mesmo, vendo de fora, assim, não faz nenhum sentido isso, né, cara? Pois é. Mas, evitando mais polêmicas no podcast de hoje, a gente vai ter... Já estamos tendo mudanças grandes, né, por conta dessa nova tecnologia. Então, quando a gente fala de tendência, não tem como falar de tendência sem falar dessa nova tecnologia. Tem o outro lado, que foi o que a Alana falou um tempinho atrás, que então, essa é a tecnologia adequada para tudo que eu vou fazer? Agora é IA generativa para tudo? Não. Recuperar um documento, às vezes, recuperar um dado que é estruturado, que está quadradinho, que você só precisa trazer ele para a pessoa analisar, uma consulta dentro de um banco de dados, que é uma coisa que existe há muito tempo, vai fazer melhor do que um bot de IA que pode, naquela vez, trazer uma consulta diferente. Então, não é porque é a maior tendência e vai trazer mudanças substanciais para o nosso universo e para o mundo como um todo, que automaticamente é o que vai ser aplicado para todo e qualquer fluxo, processo, trabalho do dia a dia. Minha recomendação é estudar o máximo possível isso, aprender promptização, entender o que são os LLMs, né? O iFood lançou agora recentemente o LCM, né, que é o Large Commerce Model, que é uma inteligência artificial produzida aqui no Brasil, né, tecnologia brasileira feita no Brasil, para modelar o comportamento do usuário lá dentro do iFood. Né? Então, putz, cara, você é um cara que
é casado, tem um filho, costuma pedir esse tipo de refeição, costuma frequentar esses lugares. Cara, você deveria ganhar um cupom do que você quer gastar, na hora que você quer gastar. Não é uma coisa genérica que iria para qualquer pessoa. Então, esse tipo de tecnologia vai modelar muito como a gente vai fazer no futuro. Mas tem uma série de coisas que a gente vai fazer ainda com a tecnologia que a gente tem hoje, ou até com mudança de processo. Então, minha recomendação, novamente, estuda, aprende bastante sobre isso, reflete sobre quais vão ser as mudanças transformacionais que a gente vai ter aqui, mas sem a loucura de achar que essa é a bala de prata para tudo que a gente precisar resolver no jurídico. Não, tem muito mais coisa, como a gente falou, até a soft skill, né, Lana? Nossa, eu tava ouvindo aqui o Felipe, eu tava pensando exatamente nesse aspecto, porque, na essência, em todas as discussões e debates sobre tecnologia, a gente sempre volta para falar que vai ter o humano para fazer as conferências, a validação, para pensar, para desenvolver, para dar os comandos. Então, eu acho que a tendência é também sempre isso, a gente mesclar essa expertise da tecnologia, de saber buscar ferramentas, a gente, como jurídico LegalOps, ser também um grande tradutor dos times de tecnologia e de desenvolvimento, mas também ter esse olhar para dentro, porque o ser humano é muito complexo e a gente vive num mundo cada vez mais difícil. Então, se a gente não parar para pensar nessa essência humana, nessa consciência, nessa sabedoria humana que a gente tem que ir construindo, não vai ter tecnologia que vai se sustentar. E aí tem vários filmes, séries, já que a gente vê, que trazem um pouco essa reflexão. O último que eu assisti foi aquele Megan 2.0, é uma viagem esse filme, muito louco. Mas ele traz um pouco essa mensagem, porque eles tentam trazer a menina meio humanizada. Muito louco, gente, assistam a viagem. Mas eu vejo outras tendências nesse sentido também, de puxar para essa sensibilidade. E essa sensibilidade, até então, apesar da futurologia aí, os humanos ainda vão ter que ensinar a máquina para fazer. Então, acho que as duas coisas têm que estar caminhando juntas. Perfeitamente. Felipe, cara, obrigado. Obrigado pelo papo, foi sensacional. Eu, em nome do Manda Pro Vídeo, agradeço totalmente aí a recepção, esse espaço aqui maravilhoso para te conversar e todas as ideias que a gente trocou aqui que vão agregar muito para nossa audiência, cara. Obrigado a vocês pelo convite, e o próximo episódio eu acho que a gente tinha que fazer com o que não ficou gravado, né? Com as nossas discussões pré-episódio, que foram totalmente fora do mundo jurídico, e que eu arrisco dizer que foi a parte mais interessante do podcast, que infelizmente não foi gravado. Infelizmente, mas eu acho que eu gosto sempre de fazer esse papinho prévio, para poder... é que, dependendo da pessoa, você é uma pessoa que fala tranquilo, mas eu sempre faço para poder desarmar a pessoa. Quando eu falo, é para relaxar o ombro, sabe? Porque vem uma galera de vez em quando e é normal, né? Cada um tem sua... Eu, na primeira vez que eu estava gravando também, eu tive minha tensão a mais. Mas para baixar o nível de tensão, porque podcast é justamente para isso. E aí eu faço sempre esse quebra-gelo, né? No começo, porque senão, cara... É a soft skill, né? Soft skill tá tudo junto. Eu acho que igual você falou, né, Rodrigo? Tem vários perfis, mas a gente tem que pensar nessa nossa genuinidade, assim, de ser um papo leve, trazer referências, insights, e Felipe foi ótimo, assim, trouxe grandes cases, exemplos, o que fazer, o que não fazer, Rodrigo também, várias referências, então foi muito bom estar aqui hoje com vocês do Manda e trazer a mensagem do grupo também, que acho que é só através dessa missão que a gente vai levando esse letramento, vai conscientizando as pessoas, vai trazendo as provocações e a gente vai desenvolvendo a área de LegalOps, o jurídico, e vai trazendo um pouco essa distância do descolamento, né? Que o jurídico também é parte desse todo e que a gente precisa caminhar juntos. Exatamente. Então, eu vou agradecer a presença dos dois aqui que dividiram comigo a mesa e vou encerrar esse episódio aqui do Manda Pro Jurídico by Grupo Pact Legal Insights, que foi sensacional. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que você sabe o que fazer, né? Manda Pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem. Valeu, até. Achei que você ia terminar falando, pede iFood já. Pede iFood já, sem buchetagem, tem que ser sem buchetagem, pede iFood já e manda pro jurídico. Eu vou pedir pra Rebeca da edição botar um iFood.